Dois homens saem de casa em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, dizendo para as esposas que vão a São Paulo comprar um carro. Porém, alguns dias depois, seus corpos são encontrados sem vida no Morro do Vintém, em Niterói, no Rio de Janeiro. Próximo aos seus corpos foram encontradas duas máscaras de chumbo e dois bilhetes com orientações sinistras e misteriosas. Este é o vídeo mais completo sobre o mistério das máscaras de chumbo que você vai encontrar no YouTube. Assista até o final para não perder nada. Você está no Teoria 78. Na tarde do dia 20 de agosto de 1966, os últimos raios de sol se dissipavam sobre o Morro do Vintém, pintando o céu de tons alaranjados e dourados, quando Jorge da Costa Alves, um jovem de 18 anos que estava empinando pipa no local, avistou algo estranho no chão. Ele, vagarosa e cuidadosamente, se aproximou do que estava deitado no chão. Ao chegar mais perto, ele pôde perceber que o que estava no local eram os corpos, já em estado de putrefação, de duas pessoas. Assustado, Jorge desceu o morro rapidamente e entrou em contato com a polícia local, a 2ª DP de Niterói. Os policiais se recordaram que 2 dias antes, um outro jovem havia informado que havia alguma coisa estranha naquele local. Porém, por pensar em ser um trote, não haviam feito nada. Como já estava anoitecendo e chovia torrencialmente naquele momento, os policiais deixaram para ir ao local apenas no dia seguinte. Ao chegarem ao local, os policiais notaram que aquela não era uma cena de crime comum. Havia algo muito misterioso e estranho naquele caso. Os dois homens estavam deitados de bruços no chão, em uma espécie de cama feita com folhas de palmeira e próximos a um marco de cimento usado para demarcação de lotes. Ambos vestiam ternos e já estavam em avançado estado de decomposição. A cena bizarra não parava por aí. Vários objetos estranhos também foram encontrados com eles. Uma garrafa de água mineral magnesiana, um copo feito de papel laminado, 2 toalhas embrulhadas em papel, um par de óculos, um maço de cigarros que estava quase acabando, uma aliança, um lenço com as iniciais AMS, 2 bilhetes e o mais chocante, 2 máscaras caseiras feitas de chumbo. No local, não havia qualquer sinal de violência, assim como no corpo dos 2 homens. Por conta dos documentos pessoais de cada um deles estarem no bolso de suas roupas, foi possível identificá-los como Miguel José Viana, de 34 anos de idade, e Manuel Pereira da Cruz, de 32. Os dois trabalhavam como eletricistas e também tinham uma pequena oficina na cidade de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, cidade onde moravam. Porém, não foram apenas as máscaras de chumbo que chocaram os policiais. Os bilhetes também eram muito intrigantes. Em um deles, havia uma série de anotações com símbolos e números, provavelmente códigos de referências para válvulas eletrônicas. O outro, contudo, deixou tudo muito mais misterioso. Ele tinha sido escrito com o que aparentava ser a caligrafia de Miguel José Viana, e dizia, com erros de português: 16h30, está local determinado, 18h30, ingerir, cápsula após efeito, proteger, metais, aguardar sinal, máscara. Cerca de 2 meses após os corpos terem sido descobertos por Jorge da Costa Alves naquele final de tarde de agosto, o Instituto Médico Legal apresentou um laudo dizendo que a causa das mortes era indeterminada e que não havia sido encontrado nenhum sinal de violência nos corpos. Ainda, por conta de os corpos já estarem em estado de decomposição quando foram encontrados, não foi possível a realização de um exame toxicológico nos mesmos. Então, também não se sabe se os homens consumiram alguma substância tóxica, que pode ter os levado a óbito. Eram 9h da noite do dia 13 de junho de 1966, quando Miguel José Viana, Manuel Pereira da Cruz e Elcio Correia Gomes pegaram Valdir Cardoso em sua casa. Valdir era um antenista que por vezes prestava serviços para Manuel e Miguel. Elcio, que era amigo dos 3 e acreditava muito em forças espirituais e sobrenaturais, havia convidado os 3 amigos para que naquela noite fossem todos à praia da Atafona, em São João da Barra, Rio de Janeiro. De acordo com Elcio, naquela noite eles iriam presenciar um fato sobrenatural e teriam a certeza de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que simplesmente aquilo em que estamos acostumados a acreditar. Apesar de dizer isso aos 3 amigos, Elcio não deu mais nenhum detalhe do que iria acontecer, ou o que, de fato, eles estavam prestes a testemunhar. Por conta disso, os 3 convidados mantinham uma certa preocupação com o que estava para ocorrer. Após chegarem à praia de Atafona,
Dentro do Volkswagen dirigido por Elcio, ele pediu que os 3 convidados ficassem esperando perto do carro. Os 3 obedeceram e apenas observaram Elcio caminhar em direção às pedras, que ficavam próximas ao mar. Cerca de 10 minutos depois, os 3 notaram que Elcio estava voltando correndo e parecendo muito cansado. Porém, ele estava animado e pediu para os amigos ficarem atentos ao que iria acontecer. Nesse momento, todos se surpreenderam ao ver um enorme clarão surgindo do céu, indo em direção à água do mar. O clarão era de um forte vermelho arroxeado e deixou os 3 convidados de Elcio apavorados. Afinal, eles não sabiam o que era aquilo. Então, Elcio disse para todos que eles deveriam entrar em seu Volkswagen o mais rápido possível, porque alguma coisa grave poderia acontecer. Valdir, sentindo o cheiro de enxofre, ajudou Miguel e Manuel a entrarem no carro, e logo depois também se acomodou dentro do veículo e fechou a porta. Os 4 então partiram de volta para Campos dos Goytacazes, onde moravam no estado do Rio de Janeiro, sem conversar muito por todo o percurso. Alguns dias depois, Valdir leu em um jornal que na noite em que eles haviam ido até a praia da Tafona, houve uma enorme explosão próxima ao local, que pôde ser ouvida a mais de 5 quilômetros de distância. Conforme testemunhas ouvidas pelo jornal, essa explosão havia quebrado vidraças e até causado um enorme barulho. Valdir ficou estarrecido ao ler a notícia, pois não se recordava de barulho algum naquela noite, apenas de ter visto o clarão que desceu do céu em direção à água. Ao contrário do que poderia se esperar, Valdir não contou para ninguém o que ele e seus 3 amigos haviam experienciado na praia da Tafona, pois Elcio havia pedido aos 3 que não contassem nada daquilo para ninguém. Os 4 amigos, Elcio, Valdir, Manuel e Miguel, frequentemente passavam noites inteiras juntos na oficina de Miguel. Apenas os 4. Eram nessas noites que eles costumavam encontrar o Dr. Samuel ou o Dr. Paulo. Nessas noites, os 4 amigos conversavam sobre seus problemas pessoais e divagavam sobre espiritualidade e a existência de vida em outros planetas. Em algumas dessas noites, Elcio incorporava o espírito do Dr. Samuel e às vezes o do Dr. Paulo. Dr. Samuel aparentava ter muito conhecimento sobre questões da matéria e do espírito, problemas da Terra e de outros planetas habitados por pessoas semelhantes aos humanos. Tanto Valdir como Manuel e Miguel adoravam esses encontros com o Dr. Samuel e o Dr. Paulo, pois as entidades costumavam dar conselhos que os faziam se sentir mais fortes e animados para seguir em frente com seus objetivos de vida. Em um desses encontros, Valdir questionou o Dr. Samuel sobre o clarão que eles haviam visto na praia de Atafona. Dr. Samuel então respondeu: "Aquilo que você viu foram forças espirituais, meu filho. Uma coisa muito difícil de explicar e também de se aprender." Dr. Samuel também disse que jamais alguém encontraria qualquer resquício de explosivos no local, pois a luminosidade que eles presenciaram era algo sobrenatural e não fruto de algo construído por humanos. Na manhã do dia 17 de agosto de 1966, Miguel e Manuel saíram de suas casas em direção à rodoviária de Campos dos Goytacazes. Cada um disse às suas esposas que iriam a São Paulo para comprar um carro. Por conta disso, elas não estranharam quando os 2 levaram consigo a quantia de 2 milhões de cruzeiros, o que era muito dinheiro para a década de 60. Elcio foi quem deu carona para os 2 até a rodoviária, e tudo parecia normal até ele deixar os amigos no local, onde pegariam um ônibus para irem até São Paulo. Porém, Miguel e Manuel jamais entraram em um ônibus com destino à capital paulista. Pelo contrário, por meio de um ônibus da aviação Santo Antônio, saíram de Campos dos Goytacazes às 9 horas da manhã e foram diretamente para a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, localizada a cerca de 250 quilômetros de Campos. Ao chegarem em Niterói, por volta das 2 horas da tarde, a dupla percorreu um caminho que até os dias de hoje é cercado de mistério. Inicialmente, eles foram até uma loja de eletrônicos cujo proprietário era Hernani Carvalho Filho. Naquele dia, os 2 não compraram nada na loja de Hernani, que havia se encontrado com os 2 4 dias antes em Campos dos Goytacazes, e ao que consta, passaram no local apenas para uma breve visita. Depois de passarem pela loja de Hernani, Miguel e Manuel foram até uma loja de utensílios plásticos e compraram as 2 capas de chuva. Contudo, estranhamente, apesar de estar chovendo muito naquele fatídico dia, os 2 não vestiram as capas e as levaram fechadas em suas embalagens. Antes de seguirem ao Morro do Vintém, eles pararam em um bar e compraram uma garrafa de água magnesiana. Neste local, os funcionários notaram que os 2 pareciam estar com muita pressa e que Miguel olhava constantemente as horas no seu relógio. Já era por volta das 3h15 da tarde.
Após saírem do bar, o que se sabe apenas é que chegaram ao Morro do Vintém em um jipe. Miguel e Manuel estavam acompanhados por mais 2 homens nesse veículo, sendo que o motorista era loiro. A partir dali, a dupla seguiu a pé e sozinha rumo ao alto do morro, apesar da constante chuva que ainda caía sobre Niterói naquele dia. Essa foi a última vez que os dois foram vistos com vida. Em 1966, a investigação criminal não era tão evoluída como hoje. Da mesma maneira, os investigadores não possuíam meios tecnológicos para analisar provas ou vestígios que pudessem ter sido deixados na cena do eventual crime ou no corpo das vítimas. Outro fator que dificultou a investigação foi o fato de os corpos terem ficado por cerca de 3 dias expostos ao sol e à chuva, estando assim em avançado estado de decomposição. De qualquer forma, houve uma investigação criminal. Durante a investigação policial, descobriu-se que os 2 amigos haviam saído de casa com 2 milhões de cruzeiros, mas em seus corpos foram encontrados apenas 162.400 cruzeiros. Além disso, a investigação tomou conhecimento de que os próprios Miguel e Manuel haviam fabricado as máscaras de chumbo em sua oficina. Tal descoberta fez com que a polícia concluísse que eles já haviam saído de Campos dos Goytacazes, determinados a subir o Morro do Vintém, o que teriam feito por livre e espontânea vontade, para realizar algum tipo de experiência, cujos passos estavam descritos em um dos bilhetes encontrados junto aos corpos de Miguel e Manuel. Ainda, como os corpos foram encontrados sobre uma espécie de cama feita com folhas de palmeiras, e estas folhas haviam sido cuidadosamente cortadas, provavelmente com um material cortante como uma faca ou um canivete, a polícia estranhou que nenhum objeto do tipo foi encontrado no local. Por isso, os investigadores passaram a acreditar que uma terceira pessoa deveria estar envolvida no fato. Assim, o primeiro e maior suspeito de envolvimento no falecimento de Miguel e Manuel passou a ser Elcio Correia Gomes, que havia levado os dois até a rodoviária para supostamente irem a São Paulo. O fato de Elcio acreditar em espíritos e na existência de seres sobrenaturais trouxe a ele uma maior carga de suspeita por parte dos policiais. Como se sabe, na década de 60, o espiritismo ainda não era muito popular no Brasil e frequentemente era ligado a possíveis forças do mal. Contudo, Elcio passou por um longo interrogatório e a sua presença no momento das mortes de Miguel e Manuel foi descartada pela polícia, ainda mais quando uma testemunha disse ter visto Elcio em Campo dos Goytacazes na noite do dia 17 de agosto. Existe ainda muito mistério relacionado ao que ocorreu durante o exame toxicológico e a necropsia dos corpos de Miguel e Manuel. Segundo consta, alguns erros podem ter sido cometidos durante esses procedimentos. Um auxiliar de necropsia contou ao delegado Idovan Ferreira, responsável pelo caso, que a geladeira do Instituto Médico Legal estava quebrada e que as vísceras de Miguel e Manuel, que seriam analisadas, acabaram apodrecendo. Pior e mais bizarro, também houveram relatos de que um cachorro teria invadido o IML e comido parte das vísceras da dupla de máscaras de chumbo. O mesmo auxiliar de necropsia também relatou que o médico legista responsável pelo caso, Dr. Astor Pereira de Mello, teria faltado ao trabalho durante alguns dias em sequência, o que teria piorado ainda mais a condição de análise dos corpos. Logo, de acordo com este auxiliar, os exames dificilmente trariam alguma conclusão que ajudaria nas investigações. Herval, irmão de Miguel, foi quem visitou o IML no dia 22 de agosto para fazer a liberação dos corpos do irmão e de Manuel. Porém, estranhamente, a liberação dos corpos se deu sem os atestados de óbito, que lhe foram entregues apenas um mês depois, sem que indicassem uma causa definida para as mortes. O promotor Ed Lutherbach verificou diversas imprecisões nos laudos de necropsia, inclusive com rasuras e emissão muito posterior após o dia dos óbitos. Como se já não houvessem muitas, uma das situações mais absurdas do caso foi a de que um dos peritos, o Sr. Sebastião Failassi, não quis que seu nome aparecesse no laudo de necropsia. Por esse motivo, seu nome foi rasurado e substituído pelo do legista Valmor Gianni, que já estava falecido no momento da realização dos exames nos corpos de Manuel e Miguel. Um ano após, os corpos de Miguel e Manuel foram exumados, mas nenhuma evidência nova surgiu, sendo o caso arquivado rapidamente no ano de 1969. Por isso, diversas teorias existem até hoje. A mais racional de todas as teorias é de que Miguel e Manuel teriam sido vítimas de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Porém, pelo fato de não haver sinal de violência nos corpos e no local onde eles foram encontrados,
A teoria segue o raciocínio de que os dois foram longamente ludibriados por alguém a ponto de acreditarem que poderiam fazer algum tipo de experiência para acessar algo como um portal sobrenatural ou contatar seres de outros planetas. Esta seria, inclusive, a explicação para o passo a passo que deveria ter sido seguido pelos dois, anotado em um dos bilhetes, e pela construção das máscaras de chumbo. Quem defende essa teoria aponta que existe um lapso de tempo desconhecido no período em que Miguel e Manuel estiveram em Niterói. De acordo com essa tese, na região que os dois percorreram em Niterói, havia um prédio onde era sediada uma espécie de grupo ou seita de natureza parapsicológica ou paranormal. Para essa teoria, os dois devem ter ficado neste local durante certo período de tempo, onde podem ter sido preparados para a experiência que realizariam no Morro do Vintém, e até mesmo terem deixado o dinheiro lá. Este pode também ter sido o local onde os dois pegaram as cápsulas que deveriam ingerir no Morro do Vintém, durante a suposta experiência. Nessa linha de raciocínio, as cápsulas poderiam conter alguma substância tóxica, que teria levado os dois à morte. Porém, como os laudos médicos feitos após a morte da dupla não foram capazes de concluir nada, a substância não foi detectada, evitando que se descobrisse que os dois foram vítimas de envenenamento. Padre Quevedo, cujo nome real era Oscar González Quevedo Bruzón, foi um sacerdote católico, escritor, parapsicólogo e ilusionista nascido na Espanha em 1930, e falecido em 2019. Ele ficou conhecido no Brasil por sua atuação na área de parapsicologia e por suas declarações céticas em relação a fenômenos paranormais e supostos eventos sobrenaturais. Quevedo se destacou por sua abordagem crítica e racional em relação a fenômenos considerados paranormais, tais como telepatia, clarividência, premonição, entre outros. Ele dedicou grande parte de sua vida à investigação desses fenômenos e à promoção de uma abordagem científica para avaliar supostos eventos sobrenaturais. Ele ficou famoso por suas aparições na mídia, participando de programas de televisão e debates, nos quais apresentava argumentos céticos e explicava possíveis causas naturais por trás de eventos considerados sobrenaturais. Foi para o jornal O Globo que Padre Quevedo deu a sua teoria para o mistério das máscaras de chumbo. Para ele, Miguel e Manuel fizeram as máscaras de chumbo para realizarem um teste de ocultismo. O objeto das máscaras seria a proteção de Miguel e Manuel para radiações luminosas que viriam de outros mundos. De acordo com Padre Quevedo, a dupla acreditava que estas luzes radioativas poderiam afetar o que é conhecido como terceiro olho. Assim, as máscaras os protegeriam. Ainda conforme a tese de Padre Quevedo, nesse tipo de experiência, os envolvidos devem estar em jejum com o objetivo de provocar um eventual desequilíbrio físico e mental. Além disso, os participantes devem ingerir uma quantidade maciça de drogas psicotrópicas, que lhes permitiria entrar em transe, o que explicaria a ingestão das cápsulas. Quevedo, ainda na entrevista ao jornal O Globo, explicou que essas experiências conhecidas como psigama e hiperestesia visavam, através de nervos superexcitados, ampliar a percepção a aspectos sutis da realidade, ou até mesmo além da realidade. Uma teoria que se tornou muito popular na época foi a de que os dois tinham sido mortos por seres alienígenas. Ela se iniciou por conta do relato de um depoimento dado por uma mulher à polícia. Na noite do dia 17 de agosto de 1966, a dona de casa Gracinda Barbosa de Souza relatou ter visto no céu de Niterói, próximo ao Morro do Vintém, um objeto voador não identificado em formato ovoide. Ela disse que estava no carro junto com seus 3 filhos menores. De acordo com Gracinda, ela dirigia pela Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, na noite do dia 17 de agosto de 1966. Neste momento, uma de suas filhas, Denise, com 7 anos de idade na época, chamou a atenção da mãe para que ela olhasse para o céu sobre o Morro do Vintém. Foi então que ela disse ter visto um objeto voador oval de cor alaranjada, como se tivesse uma linha de fogo em suas bordas. Ela disse que o objeto soltava raios em todas as direções, enquanto pairava sobre o morro. Gracinda contou que parou o carro e ficou observando a cena por cerca de 4 minutos, e o objeto passou a emitir um raio azul bem definido. As crianças confirmaram o relato da mãe. Além dela, diversos outros moradores da região também relataram a presença do suposto objeto voador não identificado sobre o Morro do Vintém naquela noite. Mais tarde, no ano de 1980, o renomado ufólogo francês Jacques Vallée
veio até o Brasil para pesquisar mais sobre o caso das máscaras de chumbo. Nessa visita, o pesquisador subiu o Morro do Vintém com sua esposa Janine, o repórter policial Mário Dias, o detetive do caso Saulo Soares de Souza, que nunca se conformou com o arquivamento sem solução do caso, Alberto Dirman, fotógrafo da imprensa, Jorge da Costa Alves, o rapaz que encontrou os corpos, e um professor de francês de Niterói que serviu como intérprete. O grupo percebeu que, mesmo 14 anos após o falecimento de Miguel e Manuel, no local onde seus corpos haviam sido encontrados, não havia crescido qualquer tipo de vegetação. A visita de Jacques Vallée foi relatada em um de seus livros, chamado Confrontos de Jacques Vallée, publicado no Brasil em 1990 pela editora Bestseller. E qual é a sua opinião sobre o mistério das máscaras de chumbo? Deixe nos comentários. Miguel e Manuel foram ludibriados por uma espécie de seita? Mantiveram contato com discos voadores? Ou realizaram uma experiência mal sucedida? A gente se vê no próximo vídeo.